glorificando, Senhor, a tua glória, Pai, exaltando o teu nome, em nome de Jesus, decretando palavras de poder, Senhor. Sim, Deus, abençoa a tua casa, a igreja Shalom, os shalonitas que estão aqui presentes, aqueles que não conseguiram vir, Senhor, Pai, que possam ser alcançados com essa palavra, com esse amor, com essa glória, com essa Shekinah que estamos vivendo aqui nesse lugar. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. E quem concorda diz amém. Dá um glória a Deus, se expressa de alguma forma. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Shalom, igreja do avivamento. Só quem está feliz dá um glória a Deus bem alto aí. Aleluias, glórias, glórias. Irmãos, estamos começando o mês de junho e uma unção nova será liberada hoje, nesse dia especial de Santa Ceia do Senhor, onde a Shekinah, a glória de Deus é real, é presente, é intensa nesse lugar. Então não perca um segundo, porque a palavra garante que um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 dias fora. Não se distraia, receba cada palavra. Essa palavra vai impactar, vai preparar, vai nos levar para outra dimensão. Aleluias. Estamos chegando, irmãos, nos fins dos tempos. Estamos chegando já nos últimos dias, e nós precisamos criar uma expectativa e nos preparar para a chegada, a volta de Jesus, e não nos confundir com aquilo que está sendo apresentado, com aquilo que está sendo entregue, com aquilo que está sendo, trabalhado por ser humano com intensidade. Nós temos um tema anual que é um alerta para os dias de hoje. O tema anual é Yada. E esse tema Yada, ele foi proposital, ele foi entregue pelo Senhor, exatamente para combater a maior ameaça que nós estamos vivendo nos últimos tempos, que é a chegada da Yah. E a Yada, ela, embora seja parecida com Yah, a palavra Yah, mas Yada significa conhecer Deus, do tipo de andar com Deus. Yada é relacionamento com Deus, é ter uma vida com Deus. Tem pessoas que vão no culto para ter um tempo com Deus, mas essas pessoas não serão conhecidas por Deus, porque só é conhecido por Deus quem tem vida com Deus. Moisés disse: o Senhor me conhece pelo meu nome. Sabe, irmão, nós precisamos ter essa certeza, para não acontecer com o rico, que nem o nome dele estava na Bíblia, só o do Lázaro. A palavra de Deus fala do rico e do Lázaro. O rico era só rico, mas Lázaro foi chamado pelo nome. Sabe por quê, irmãos? Porque nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. E para que nós tenhamos o nome no livro da vida, nós precisamos ter vida e vida em abundância. Ou seja, nós precisamos receber Jesus e andar com Jesus. Porque lá em João 10:10 diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então nós precisamos ter uma vida com aquele que nos dá vida e vida em abundância. Isso é ter Yada. É você pegar uma topada e falar com Deus, é você acordar, é você deitar, é você levantar, é você caminhar, é você correr e falar com Deus. Lá em Mateus 7:22 fala que muitos falarão no meu nome, pregarão, irão para o culto, ofertarão, dizimarão, sabe? Mas eu não te conheço, aparta de mim. Esse conheço significa Yada. Eu não tenho Yada contigo.
E nós estamos trazendo esse tema porque as pessoas hoje, elas não consultam mais a Deus, elas não falam mais com Deus, e tudo aquilo que você coloca acima de Deus é idolatria. Qual é o nome da tua Iá? Será se tu tem chamado o nome dela mais no dia do que o nome de Jesus? É forte, né? Porque hoje a pessoa pega no celular e pergunta para Iá. Vai fazer qualquer coisa, pergunta para Iá. Qualquer coisa já é dependente da Iá. E isso está roubando a glória de Deus. Isso está roubando a conexão do homem com Deus. A Iá, irmão, só vai entregar tudo aquilo que já foi feito. É poderosa, é uma ferramenta poderosa. Mas como uma ferramenta poderosa pode ser totalmente destrutiva. Ela vai te entregar tudo aquilo que já foi feito em questões de milésimos de segundo. Vai fazer comparações, vai fazer testes, vai fazer tudo em um tempo minúsculo. Experiências científicas que demorariam 50 anos, a IA faz em 50 segundos. Combinando vários tipos de fórmula, vários tipos de teste. Agora, quem tem IADA com Deus, não vai consultar aquilo que já foi feito. Vai receber algo que nunca chegou no coração nem no entendimento do homem. O que Deus tem para nós é único. Eu já vou começar a entrar no tema. O que Deus tem para nós é admirável, é exclusivo, porque nós somos um ser único, exclusivo, feito, conferido por Deus para um plano específico que Ele tem para cada um de nós, sabe? E nós entregamos os subtemas que complementam essa palavra anual sobre Adam, onde em janeiro, qual foi o tema que nós entregamos aqui? Vamos lá, igreja, quando você fala, você decreta. É importante você ouvir a sua voz. Então eu vou perguntar para que você, até todos responderem, para você gravar no coração. Qual foi o tema de janeiro? Qual o tema de janeiro? Começamos o ano falando da característica de Deus. Quando Moisés perguntou quem era na sarça ardente, Deus respondeu: eu sou. Deus é tudo aquilo que nós precisamos que Ele seja em nossa vida, porque Ele não é a criação, Ele cria, então Ele é. Quando entramos em fevereiro, nós mudamos o foco. Nós falamos qual foi o tema? Nós falamos quem nós somos. Porque não adianta você falar que Deus é bom e você é quem? Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Deus é magnífico. E você quem é? Então nós falamos sobre identidade. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão cada vez mais com dúvidas, sem saber para onde vai, quem é, de onde veio, sabe? O mundo, ele é especialista em trazer dúvidas, porque a dúvida é exatamente o oposto da fé, que é onde Deus trabalha com fé, e o diabo trabalha com a dúvida. Então nós precisamos saber quem nós somos, e só existe um lugar onde você vai encontrar essa resposta, que é a palavra de Deus, porque ela diz quem nós somos, ela diz o que nós temos, ela diz o que podemos. E aí entrou o mês de março, e aí nós tivemos, qual foi o tema? Qual foi o tema? Intimidade. Intimidade. Como é que você sabe que Deus está falando com você? Como é que você sabe? A resposta é intimidade. Mas o que é intimidade? Quando o teu pai, a tua mãe te liga, tu pergunta quem é que está falando? Pergunta? Por que não pergunta? Porque você reconhece a voz, não é isso?
Por que você reconhece a voz? Porque você tem intimidade. Então quando a gente cria intimidade com Deus, você não vai ser confundido por vozes. Você vai saber que é Deus que está falando. Então nós buscamos o que? A unção da intimidade no mês de março. E aí entrou o mês de abril, o quarto mês. Qual foi o tema? Qual foi o tema? O quarto cálice. Foi poderoso, irmãos. O quarto cálice. O cálice que iremos tomar na Santa Ceia agora na volta de Jesus. O cálice da consumação. Prepare-se. Nós vamos tomar o quarto cálice. Nós vimos na Bíblia onde Jesus tomou os 3 cálices, né? Porque lá onde a Páscoa foi criado, haviam 4 cálices. E Jesus tomou os 3 e diz: o quarto é da consumação, é da minha volta. Nós falamos aqui na Bíblia sobre os 3 cálices que foram tomados. Está lá no livro de Lucas, 2 cálices na mesa, na Santa Ceia. O terceiro cálice foi o cálice ali da redenção, aonde Jesus ali tomou o vinagre, né? Colocaram o vinagre na boca dele. Vinagre é vinho, né? Vinho amargo. E ali ele disse: Testelestai. Ele tomou o terceiro cálice e disse: está consumado. E aí o quarto cálice é o cálice do preparo, da expectativa da volta, da Santa Ceia que está preparada, a mesa está preparada, e o Cordeiro está voltando para buscar a igreja. É um preparo. E aí entrou o mês de maio. Qual é o mês de maio? Útero espiritual, poderoso, ativação de ministérios. Aprendemos aqui a ser pai, a ser mãe espiritual. Aprendemos que nós temos o útero, fomos gerados para gerar vidas. É muito forte. Agora chegou o mês 6, o mês de junho. O que é o número 6? Nós falamos sobre isso já. Irmãos, esse ano é o ano do homem. 2026 termina com 6. 6 na Bíblia significa o E, porque toda palavra, toda letra, todo número no hebraico, ele é uma palavra. Então 6 significa E. Toda vez a letra E, ela é usada na Bíblia, é o Vav. A letra no hebraico é o Vav, que é a forma de um prego, como se fosse um marco. Um marco. São várias palavras dentro desse número 6. No 6º dia, Deus criou o quê? O homem. Lá no começo da Bíblia, diz: Deus criou o céu e Vav, terra. O E é Vav. O E é 6. O 6 é homem. Qual é o tema do mês de junho? O Vav de Deus. Vaga assim: eu sou o Vav de Deus. Eu sou o Vav de Deus. Ó, o mês do homem de Deus. Está melhor assim, né? Eu estou falando no hebraico, Vav, porque o Vav nada mais é do que o homem que conecta o céu e a terra, o homem que tem propósito, o homem que representa um marco de Deus na terra, o homem que manifesta a glória de Deus na terra, o homem que recebe o raio de poder do Deus na terra. E o Vav é esse marco. Na topografia existe um marco, e não existe uma topografia, um número, uma coordenada igual a outra. Você já percebeu isso, né, Leandro? Não existe uma coordenada igual a outra no mundo inteiro. Não existe. Sabe por quê?
Porque não existe um homem, que é o Vav, é o marco, é a coordenada de Deus. Não existe um homem igual ao outro na terra. Nós temos mais de 8 bilhões de seres vivos e seres humanos, e não existe um homem igual. Eu vou provar agora para você. Olha para a tua digital agora, olha para ela, olha para ela agora, a tua digital assim, ó, o dedão assim, olha para ela. Só você tem ela, ninguém tem mais. Se alguém queimar o teu dedo, cortar o teu dedo, ela vai nascer exatamente igual novamente, de dentro para fora, porque o Senhor nos colocou um código, uma coordenada, um elemento único, para sermos único aqui na terra, exclusivo, para um propósito, para um plano divino aqui na terra. Nós somos uma coordenada, nós somos, sabe, nós estamos exatamente aonde Deus quer que estejamos, na família certa, no bairro, no negócio. Você está estrategicamente colocado no lugar, para você pegar a sua digital e fazer a diferença. Sabe por que Deus mandou a gente amar o próximo, irmão? Porque o próximo é quem está próximo. Tem gente que quer ganhar a África e não ganhou o vizinho ainda. Sabe, nós fomos inseridos para fazer a diferença, porque nós somos diferentes. O tema do mês está lá em Salmo 139, verso 14. Graças te dou, olha só, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Hoje de manhã, eu ali no sítio, deitado, pegando aquele vento gostoso, debaixo da sombra, olhando para aquelas árvores, meu netinho ali na frente, sabe? Aí a minha esposa faz uma pergunta assim: amor, o que te deixa mais feliz? Eu disse: contemplar a glória de Deus. Sabe, é admirável, Cipriano, é assombroso, é maravilhoso ver a perfeição de Deus, da criação, das coisas que Ele nos dá. A gente não merece, mesmo assim Ele nos dá, sabe? Isso deixa a minha alma sabe muito bem. Eu falo para ela ouvir: dê graças ao Senhor, gratidão, graças te dou, graças te dou. Irmão, qual é a medida de uma riqueza? Qual é a medida de uma riqueza? O que você acha que é a pessoa ser rica? Ela precisa ter quantos milhões? Né? Essa pergunta. O que é a pessoa ser rica? Né? Não é o que ela tem, é o que ela sente que tem. Sabe o que é? Onde é que está a chave nisso aí? Ser grato, porque o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada. Tem gente que mora numa tapera, mas tem um coração feliz, porque sabe que tem uma água gelada num pote de barro, e toma a água no pote de barro, e dá glória a Deus, e diz aleluia. Eu conheço milionários que estão tristes, porque acha que perdeu algo, que podia ganhar mais, que podia, sabe, que se lamenta. Isso é um miserável. O que é riqueza, irmão? Responda assim: é o estado da gratidão. Riqueza é o quanto você é grato.
Essa é a medida da riqueza. É a quantidade, é aquilo que você sabe que você tem gratidão. Não se explica isso, você vive. E você precisa falar com sua alma, como Davi falava. Porque está assim, alma, abatida, dê graças ao Senhor. Não fala da tua alma não, irmão, fala com a alma, fala com ela. Tem pessoa que fala da vida como transforma a sua vida numa novela. Eu estou tão assim mal, estou tão triste, eu estou não sei o que. Davi não falava assim, eu estou triste. Não, alma, por que está assim, alma? Te alegra no Senhor. Dá um comando para ela. Nós estamos vivos, estamos respirando, sabe? Agora, os dias são perigosos. São perigosos, irmãos. O que essa IA representa, você ainda não percebeu como é assombroso a criação do homem. O homem está preparando uma criação para perder a sua identidade, perder a sua posição, perder o seu propósito, e esse número 6 será substituído por 666, o número da besta. O homem sairá de cena, porque a besta está entrando, e antes dela entrar, Jesus vai vir e vai resgatar os seus filhos que não se corromperam. Irmãos, o que essa IA está possibilitando de criação é algo assombroso mesmo. Só para você ter ideia, o que vai ser gerado de riqueza até 2030, em apenas 4 anos, através da IA, será um valor de 50 trilhões de dólares. Você sabe o que é 50 trilhões de dólares? Pega a riqueza dos Estados Unidos inteira, do Japão e da China, não dá 50 trilhões. Em 4 anos a IA vai movimentar esse dinheiro. Você está entendendo? Pesquisas que durariam 100 anos, ela faz em menos de 1 minuto. A IA, ela representa 200 vezes todos os avanços tecnológicos até agora. Quais são os avanços tecnológicos? Imagina você sair da lamparina para a lâmpada. Foi um avanço tecnológico assombroso. Você sair da lamparina para a lâmpada, energia elétrica, não foi isso primeiro? A roda foi, né? O fogo foi o primeiro, depois a roda. Agora você sair da lamparina para a lâmpada foi muito forte. Aí veio o computador, aí veio a internet. Eu me lembro que sair do Windows, do DOS para o Windows, foi uma coisa absurda, né? Assombrosa, né? Você sair daquelas letrinhas do computador para a janela. Próximo ano não tem mais aplicativo. Próximo ano não tem mais janela. Vai estar tudo aqui, ó. O cara pensa, o celular já integrado com a IA. Ele já abre, já faz teu serviço. Tá vendo aí, Nailton? Nailton vai ganhar dinheiro demais. Recebe, Nailton. Programador, sistema. Tá entendendo? Meu amigo, 200 vezes mais essa IA representa tudo isso que eu falei, juntando. A IA é 200 vezes mais poderosa, o avanço tecnológico. Em 10 anos vai haver a integração do homem com a máquina. Cada mente vai receber esse chip, e a Bíblia diz que no fim dos tempos você receberia o chip na testa, mas não é na testa, é dentro da testa. E a marca do sistema, do microprocessador é 666. Ou seja, o homem vai perder a identidade, o propósito, os desígnios de Deus, porque vai substituir o número 6 pelo número 666. Vai ser integrado na mente. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir fazer nada se não tiver isso. Olha que loucura.
você não consegue entrar em lugares, você não consegue acessar a conta, você não consegue, sabe, passar mensagem, você não consegue fazer nada, porque será implantado um chip, e esse chip, ele é um microprocessador interligado com nuvens. Você vai poder fazer cálculos, milhões de cálculos em frações de segundo, porque você vai ter uma IA implantada na mente. Você está entendendo? Em 15 anos, o ser humano vai ter nanobolts no sangue. Sabe o que é isso? Pega um corte, ela regenera. O homem de 100 anos, ele reduz para 30 anos de idade. Olha aí, irmão Antônio. Se o rapaz parece ter 30 anos com 53, daqui a 10 anos vai estar o quê? Mais novo ainda. Voltar para o exército, né? Entrando no exército. Mas é um perigo, irmãos, tudo isso que está acontecendo. Se a gente não se ligar, nós vamos entrar na onda. Depois que entra na onda, já era. A Bíblia diz que a besta vai vir e vai reinar 1000 anos, e o homem não vai conseguir morrer. Sabe por quê? Por causa dos nanobolts implantados no corpo. O homem vai querer morrer e não vai conseguir. O homem vai querer morrer e não vai conseguir. Olha só. Aí, meu irmão, ou você contempla a criação do homem, ou você contempla a glória de Deus. Ou você vai ficar assombrado com essas coisas, ou você vai ficar assombrado com as coisas de Deus. E o amor de muitos se esfriaria. É outro sinal, porque as pessoas, elas vão trocando a glória de Deus por essas coisas que o homem tem feito, que são assombrosas, mas não são assombrosas como a criação de Deus. Sabe, você contemplar os pássaros, você olhar para a sua digital e ver e observar que você é um ser único na terra. Isso é muito forte, irmão. Ninguém pode roubar isso de você. Ninguém pode tomar isso de você. Só você pode deixar isso acontecer. Você perder a sua individualidade, a sua exclusividade. Tem um filme que eu assisti. Eu fui lá na Televídeo. Quem lembra aqui da Televídeo? Alugar essa fita. Um dos primeiros filmes que eu fui alugar na Televídeo, fiz a conta lá no centro. Eu tinha no Disseu, filial, foto. Aí eu fui alugar esse filme. O nome do filme era Um Pequeno Milagre. Uma criança começa o filme assim, a criança nasce de um espirro, que ela era tão pequena. Era tão pequena. E ela foi crescendo toda engembradinha, pequenininha assim, sabe? E ela ia para o culto, até o pastor tirava onda dela. Mas ela não se abalava. Todo dia ela dizia assim: Deus me fez assim, único, para um propósito único. Todo dia ele repetia isso. Rapaz, era inabalável aquele menino. Os caras tiravam onda dele, e ele disse: eu sou especial, Deus me fez único, eu sou exclusivo. Ele pequenininho, eu tenho um valor para Deus. E ele gostava de mergulhar no rio Mississippi. Ele era a criança que mais ficava debaixo d'água lá. Ele ganhava dos outros. E ele tirava onda. Olha como eu consigo. E ele mergulhava. Ele tinha um pulmão maior, que era assim, meio assim engembrado. E ele ficava muito tempo debaixo d'água. Esse filme é baseado em fatos reais. Teve uma excursão da escola. Estava nevando muito. E ele estava no ônibus com várias crianças. E o ônibus derrapou na pista e caiu dentro do rio Mississippi, o lugar onde ele mais gostava de brincar. E quando aquele ônibus estava afundando, as crianças ficaram desesperadas dentro do ônibus. Ele disse: calma, calma. Olha, o mais fraquinho pedindo calma.
O menorzinho pedindo calma, calma, calma. Eu estou aqui, ó, igual o Cristiano Ronaldo, eu estou aqui. E aí ele começou a tirar as crianças de uma por uma, porque ele era pequeno, ele passava por uma janela que dava para sair, e saía por outro lado e tirava as crianças. Ele passava por essa janela e tirava as crianças. Tirou todas as crianças. Quando tirou a última, o ônibus afundou e ele foi junto. Foi a única criança que morreu, depois de salvar todas. E a cidade inteira guardou essa mensagem por toda a sua vida, que Deus nos fez único, para um propósito único para Ele. Era a mensagem dele. E quando ele morreu, a mensagem eternizou. Porque Deus ama a mensagem. Tudo passa, menos a palavra de Deus. Tudo passa. Deus, ele não tem interesse no milagre. Deus tem interesse na mensagem do milagre. Deus gosta da história do milagre. Então, um bizu para você vencer na vida é: eu vou contar para todo mundo que o Senhor é Deus. O segredo de vencer na vida é isso, porque Deus não vai descer aqui para falar não. Ele vai usar o Vav dele na terra. Yahvé é o ano de Deus, o homem do homem, o homem da conexão, céu e terra, Vav, o ano da manifestação da glória de Deus. Deus vai usar você, o Vav, o marco, a coordenada única que Ele fez aqui na terra, a única, exclusiva. Toda vez que você sentir dúvida, olhe para a sua digital e olha como é lindo, maravilhoso, como é assombrosa a criação de Deus. O homem nunca vai conseguir fazer isso aqui, nunca. Nem um nanobolt é capaz de reproduzir essa identidade. Nada é capaz de acompanhar a criação de Deus. O homem pode fazer muitas coisas. O que a gente não pode é substituir a glória de Deus. Tudo isso é bênção, mas ela está vindo como maldição. Vocês estão vendo aí nas notícias que os Estados Unidos vai agora mostrar os alienígenas, né? Vocês estão acompanhando isso, né? Está mostrando aí, né? Já liberou os arquivos. O Cipriano já viu um, né? O Cipriano já viu. Voltando de uma festa à noite, tocando, trabalhando, ali na Avenida Maranhão, na Kombi, no Gol, né? Foi parado uma blitz de alienígena. Cipriano não gosta nem de contar porque parece brincadeira, mas é verdade, né? Um caba lá em Barras que viu um, morreu doido, porque ninguém acreditava nele, todo mundo ria dele. E ele contando as histórias de como eram os detalhes. Agora tá aí, ó, depois de morto, todo mundo vai ver que é verdade o que ele disse, que ele dava a discriminação igualzinho que estão dando agora. Graças a Deus, Jesus entrou e curou. Só não vai ser abduzido não, vai ser arrebatado. É diferente. Então, amados, é assombroso o que está acontecendo. Mas não substitua tudo isso pela glória de Deus. Não substitua. Não substitua, tudo isso faz parte desse jogo que já está escrito na palavra de Deus. A Bíblia fala que aqui serão liberados demônios na terra. Você sabe por que estão falando de alienígena? Porque eles já conseguiram abrir as dimensões. Então eles estão preparando os seres humanos para conviver com os demônios. Você está entendendo? Eles conseguiram. Sabe aonde? Eu gosto muito de estudar ciências, eu já fui ateu, então gosto de estudar experiências científicas. E existe
o maior experimento científico da humanidade é aquele duto de 27 quilômetros entre a França e a Inglaterra, aonde há um aceleramento de partículas contínuas, né? A teoria das cordas, das vibrações, a simulação da criação do mundo através do Big Bang. Aquele estudo que eles fazem, tá lá todos os maiores cientistas, os caras que criaram a internet, os caras que criaram isso, criaram aquilo. Eles já gastaram mais de 100 bilhões de dólares com experimentos. Sabe o que eles estão fazendo lá? Abrindo dimensões. Você está entendendo? Tudo isso porque encaixa com a palavra de Deus. Eles estão abrindo e não vão conseguir fechar. Os demônios vão entrar e vão dominar junto com a IA. Então, irmãos, por isso que toda vez quando eu adoro, eu sempre falo: clame a Jesus enquanto a gente pode achar. Vamos adorar a Ele enquanto podemos achá-lo, porque está chegando no fim. Está chegando no fim. Jesus, quando chegou há 2000 anos atrás, Ele esperou chegar naquela tecnologia para Ele vir. Você sabia disso? Jesus não podia vir na época de Moisés. Não. Como é que seriam registrados todos os seus feitos, a sua palavra, seus ensinamentos? Então Jesus, ele chegou no maior avanço tecnológico em milhares de anos, que foi o Império Romano. O Império Romano, ele nada mais era do que um império que ele conquistava de uma forma diferente. O Império Romano se tornou grande, ele aprendeu com Alexandre o Grande a dominar os povos e não destruir as suas culturas, os seus ensinamentos. Pelo contrário, eles começaram a absorver e compartilhar o conhecimento de um e do outro. Ou seja, o Império Romano foi a primeira IA, compartilhamento de experiências. Então, quando Jesus chegou, ele chegou na época do IA, do Império Romano. Para quê? Para que a sua palavra pudesse ser escrita no livro que seria o nosso computador hoje. Agora Jesus está voltando com esse novo avanço tecnológico, e é preciso ser realmente ter esse avanço, porque ele vai levar o seu povo, ele vai transportar o seu povo, e tudo isso é através de tecnologia. Você está entendendo? A Bíblia diz que no fim dos tempos as mulheres não estariam mais engravidando. Sabe qual é a moda agora das mulheres? É gerar o bebê agora em laboratório. Não é barriga mais de aluguel não, agora é barriga de laboratório. Geração in vitro. Entendeu? Então, tornou-se comum o parto cesáreo, sim ou não? Agora está tornando-se comum a geração in vitro. As mulheres chiques aí começaram essa onda com barriga de aluguel. Pegava, fazia, né? Pegava ali o óvulo direitinho e colocava na barriga de outra mulher para a mulher gerar o filho dela. Agora isso é possível fazer no laboratório. Gerar o filho fora da barriga. E a Bíblia já fala sobre isso, ó. Tudo que está acontecendo. Tudo. E nós estamos falando aqui no culto para alertar a igreja, para deixar o povo ligado nas coisas, vigiando. Quando chegar no final do dia, você faz uma reflexão: quantas vezes eu falei o nome de Jesus, quantas vezes eu falei o nome da minha IA? Sabe, esse balanço você tem que fazer todo dia, para saber se a gente chega no céu, porque é de glória em glória, queremos para lá. Amém? Fica de pé, vamos orar. Vou deixar para a pastora Diana.
Fica de pé. Aleluia. Nós tivemos aqui muitos testemunhos de oferta nesses últimos dias. Tinha até uma pessoa hoje para dar o testemunho, né? Ela não veio, eu sei. Irmão, a história é muito importante, porque nós somos o personagem bíblico desse tempo. Nós somos, sabe, um capítulo do livro de Deus na terra. Quando chegar lá no céu, vai estar o nosso nome escrito lá em um capítulo específico de tudo aquilo que fizemos e aquilo que a gente não fez. Nós precisamos contar as histórias de Deus aqui na terra. Nós somos um outdoor onde Deus ama escrever suas histórias. E esse outdoor ali precisa ser, né? O último testemunho quem deu foi você, não foi, Leozinho? Ah não, o pastor Ayrton. O pastor Ayrton. Meu Deus. Deus não falha, irmão. Deus não falha. Mas eu quero orar agora para que essas palavras entrem no nosso coração, que elas eternizem, que elas gerem em nós, sabe, uma lembrança diária de tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que aparecer. Você não vai se assombrar com a criação do homem, você vai dizer assim: eu já ouvi isso aí lá na Shalom, eu já ouvi, eu estou sabendo, eu não me engano mais não, viu? Eu não caio mais nessa não. A glória de Deus é que é assombrosa, é linda. Olha aqui pro meu dedo, ó, só eu tenho. Em 8 bilhões de vida, só eu tenho, ó. Isso aqui é a marca que Jesus fez em mim. Pode queimar, pode cortar, pode fazer o que quiser, vai nascer de novo. A mesma identidade, o mesmo código, a mesma fórmula. Isso é assombroso, irmão. Isso é maravilhoso. E como Davi disse, a minha alma sabe disso. Sabe por quê? Porque graças te dou, graças te dou. Nós precisamos ser gratos, nós precisamos verbalizar, nós precisamos falar com a nossa boca, nós precisamos ouvir a nossa voz falando, profetizando e agradecendo ao Senhor. Isso torna a alma consciente. Quando você fala, você torna a alma consciente. Por isso Davi disse: minha alma sabe muito bem, porque graças eu te dou. Graças eu te dou pelas tuas maravilhosas criações, assombrosas criações, magníficas criações. Só tu és Deus, Senhor, incomparável, inigualável. Só tu és o Senhor, e nada pode roubar a sua glória. Aleluia. Um com Deus, vem cá, Cleitinho. Um com Deus. A última canção. Um com Deus. É a senha dessa canção. Um com Deus. Um com Deus. Repete assim: um com Deus. Um com Deus. Eu sou. Aleluia. Vamos adorar mais uma vez. Tudo começou com o verbo. Com Deus antíssimo. A criação está na sua palavra. O mistério de tua glória. Aleluia. Que sem ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é. Ó, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é. Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Deixa o céu.
deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Sim, Deus. Amor maior que o meu pecado. Quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia! Adore, igreja! Declare o nome dele! Glorifique o nome dele! Morte venceste, o véu rompeste, e a tumba vazia agora está. Porque ele vive dentro de nós! Céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo está. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Esse nome é poderoso, esse nome é Jesus! O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, Salvador, exclusivo da minha vida. Perdoa os meus pecados, me purifica com teu sangue e escreve o meu nome no livro da vida. Quem fez essa oração pela primeira vez, levanta o braço assim bem alto. Levanta o braço assim bem alto. Pode levantar, pode ficar à vontade. Alguém quer renovar? Pode vir aqui na frente, pode vir, venha. Não tenha vergonha não, pode vir. Com Deus só precisa de um pouquinho de coragem. Isso, meu filho, venha. Venha, pode vir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode ficar aqui, ó. Quem quer renovar pode vir também, aproveita, viu? Pode ficar aí, que eu vou orar. Pode ficar aí que eu vou orar. Quem quer?
Quem quer renovar? Tem gente aqui que quer renovar. Não tenha vergonha não, gente. Não tenha vergonha não. Se for humilhação, isso, meu filho. Bora, meu palmeirense. Venha. Agora o Palmeiras vai ter mundial. Tem mais? Tem mais gente. Tem mais gente. Tem mais gente que quer renovar. Pode vir. Pode vir. Gente, se isso é humilhação, sabe? É o começo de uma grande exaltação. Porque os humilhados serão exaltados. Sabe? Tem gente que é humilhado na rua, mas é bom se humilhar no Senhor. É bom, sabe, reconhecer Ele. A Bíblia diz, por que eu chamo aqui na frente? Porque a Bíblia diz que é preciso ser perante a testemunhas. Essa aliança, esse sangue, ele é muito especial. Lá no livro de Lucas diz que aquele que me aceita tem parte comigo, mas aquele que me nega não faz parte. E há uma reverberização acontecendo na terra e no céu. Você liga na terra, você liga no céu. O que está acontecendo lá no céu? Vocês estão sendo apresentados lá. Jesus apresentando você a Deus perante os anjos. Está acontecendo a mesma coisa aqui. Enquanto vocês estão aqui, Jesus está assim, ó, perante aos anjos, a assembleia. Jesus que está à destra de Deus, dizendo: o meu sangue foi derramado por eles, Pai. Eu estou justificando eles, eu sou advogado fiel deles agora. Eles têm a marca, Senhor, são teus filhos, bota o nome deles no livro da vida. E as testemunhas são... Glória a Deus. Levanta tua mão direita que tem vida, tua mão esquerda que tem riqueza e honra, e você vai ficar aqui recebendo. Vou orar. Você fica assim recebendo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento os teus filhos, Pai. Escreve o nome deles agora, Senhor, perante aos anjos, perante a tua assembleia. Marca da promessa celestial. Ativa, Senhor, todos os teus planos, que eles irão conhecer a partir de hoje. Coisas grandes e ocultas que eles não viram. Eles vão ficar assombrosamente maravilhados com a manifestação da tua glória. E todos verão que Deus é Deus na vida deles. Oh, faz da vida deles, Senhor, um outdoor, onde todos verão as histórias que o Senhor irá fazer. Eles irão contar, eles serão referência, eles irão ativar sua identidade espiritual na sua geografia. E muitos que estão perdidos irão ver a luz que brilha deles como um farol em meio à escuridão. Serão guiados, porque a tocha não se apaga, o fogo não se apaga. Pai, nós liberamos agora, Senhor, a tua chama dentro deles, em nome de Jesus. E quem concorda diz amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar. Aleluia. Vem para cá, pastora Diana. O povo quer ofertar. O povo está querendo ofertar, está me cobrando oferta. Esse povo é de Deus, Cipriano. Xalonita é próspero, porque eles estão pedindo para ofertar. Aleluia. A sua vida é uma oferta, querido. Então qualquer coisa que sai de você faz parte da oferta generosa, do sacrifício. Suas palavras é oferta, sua doação de vida é oferta, suas mãos para cima no louvor é oferta. Qualquer coisa que você faça, qualquer movimento é uma oferta. E desde que nós saímos de casa, estávamos nos arrumando, nos organizando para vir. Aí a pergunta que eu faço para você é: quais foram as ofertas que você percebe que você já fez até agora no culto? Até agora,
Você cantou canções, você ficou ligado na palavra de revelação que nós recebemos no tema do mês. Você foi cravando estas coisas no seu coração. Você foi anotando. Isso é uma oferta. O seu tempo dedicado aqui no culto agora é uma oferta. Porque você não tem um tempo com Deus como o homem, né, do mundo faz. Mas o Vave de Deus, o homem de Deus faz. Eu tenho uma vida com Deus. E essa vida com Deus que você tem até aqui, quanto que você tem ofertado em palavras, em emoções, em finanças, em entrega, na sua vida profissional, o que você tem ofertado? Qual é a oferta? Eu queria abrir essa janela já agora, para você, quem é que está preparado para a oferta? Já pode vir, eu já não, sem delongas, já prepara uma oferta generosa, financeira também, porque isso faz parte de você. Dar para você é algo natural, não é uma surpresa para você entregar algo no altar do Senhor. Essa mesa esse mês não está linda, sim ou não? Meu Deus, as meninas arrasam. Quando eu vi a foto que enviaram para mim ontem, isso me surpreendeu. Glória a Deus. E o tempo que elas dedicaram, que vieram para cá, o cuidado, como pensaram, dedicando-se a pesquisar de como seria, né? É uma oferta. E olha para essa igreja, olha para cá. Gente, você viu o altar hoje, no louvor? Que coisa linda. Meu Deus, eu lembro, Jessé, de quando nós ficávamos ali no altar, era poucas pessoas, eu acho que era só eu e você, talvez. Antes de vir, Jessé, o teclado já ficava lá sozinho, e o Jessé sentado aí, ó. Eu disse, Jessé, o YouTube tá travando, porque eu ficava no louvor, eu montava as cadeiras, eu arrumava o altar, eu colocava o data show e colocava o meu teclado que eu já tinha, e o Jessé vinha assistir o culto, assistir, ó. Meu filho, você é uma oferta agradável ao Senhor, sai daí, passa pro lado de cá. Aí ele começou, era eu, ele e algumas outras pessoas, pouquíssimas pessoas que ajudavam. Hoje, olha o tamanho do altar. A gente quis fazer a fachada da igreja, até hoje nós estamos querendo fazer, mas o Senhor falou, não é fachada, é fundamento. Invistam no fundamento, invistam no altar. Aí Deus levanta a Rose, levanta tantas outras meninas para começar a dançar, e elas começam a ministrar com excelência. Hoje Rose senta lá, porque meu Deus, eu sentar porque não cabe todo mundo. Que lindo, Jesus. Sabe o que é isso? Oferta. Oferta. Ofertas. As pessoas estão ofertando sua vida no altar. E você está ofertando o quê? Como? Quando? Como é que está a tua vida lá fora? Ela é uma oferta viva. Você é uma oferta viva. Se Jesus chegar até você e te der um cheiro, Ele vai sentir um perfume agradável pelo que você está fazendo lá fora, porque muitas vezes a gente não está com a câmera ligada, tem muitos bastidores, mas Deus vê. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Os olhos do Senhor estão abertos. Deus vê o que o homem não vê. Deus vê o seu coração. Então vem, vai, faz uma oferta generosa, para que você receba uma medida, porque assim, ó, você dá e dá-se-vos-á, numa medida recalcada, sacudida e transbordante. Perceba, interprete a gramática. O dá-se-vos-á vem de Deus já, porque eu dou, você dá, e dá-se a vocês, e dá a vocês quem? Deus Pai, numa medida vai recebendo, recalcada, sacudida e transbordante. Aleluia. É sempre assim, Ele sempre nos surpreende. Oh Pai, obrigado. Aí tem um Pix atrás da sua cadeira, querido. Não saia daqui. Tem R$7 na sua conta. Deixa me falando, oferte. Tá bem no Pix, pode colocar. Essa casa é terra fértil, ela não nega semente.
A gente ensina constantemente algo muito legal. Quando você ganha um presente, não diga eu não precisava. Não precisa ser educado assim não, tá? Vai dizer assim: oh, muito obrigada. Eu não sei nem o que é, mas eu precisava. Porque eu sou terra fértil. E quando Deus te colocar no meu coração, dê de novo. Mas não me dê pouco não, me dê mais. Porque eu sou terra fértil. Amém? Passa anjos na frente da nossa igreja com fogo, Pai, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Muralha de fogo na frente desta casa de oração, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, queridos? Foi? Fique de pé. Deixa eu chamar alguém que eu quero honrar. Ela está neste lugar. Vem para cá, Juliana. Vim fazer uma oração de fidelidade aos dizimistas. Gente, Juliana, desde que ela se converteu, Juliana, tá lá atrás, chama lá ela, por favor. Juliana, desde que começou na Shalom, desde o primeiro mês, nós temos muitos dizimistas aqui, mas fiel. Todos os meses eu quero dar nome e sobrenome. Se chama Juliana Neves. Tem pessoas aqui que faz ofertas generosas. Aí eu estou falando de dízimo. Juliana Neves, nossa ovelha, é uma mulher leal ao Senhor. Ela vai me dizer aqui quantos anos ela já caminha com a gente. Você sabe dizer, Jessé, quantos anos ela caminha? A Juliana? Uns 8 anos com a gente. Em 8 anos... 8 vezes 12? 9 fora nada. 96, Marcelo, meu filho, você tá bem aí, não tem um chip na cabeça não, né? Juliana, vem cá. Tava falando mal de ti aqui. Eu estava aqui falando de oferta e eu senti no coração de você fazer a oração pelos dizimistas. E eu estou aproveitando pelo Espírito para dizer que nós temos uma ovelha na casa que tem 8 anos aproximadamente, segundo o relatório de Jessé. São 96 meses de fidelidade, filha. Todo mês. É tão constrangedor a fidelidade de Juliana, tão constrangedora, eu quero dizer, você me constrange, todo mês você me constrange. Eu disse, Senhor, se fosse só por causa da tua filha, todo o sacrifício financeiro que a gente faz, obrigada. E você tem autoridade espiritual para exortar os irmãos em dízimos numa oração e abençoar também. Amém? Amém, irmãos. Quando a pastora fala sobre oferta, meu coração sempre se alegra, porque é realmente assim, sobrenatural o que o Senhor faz quando a gente verdadeiramente se inclina. Eu estou falando para vocês do lado financeiro mesmo, dinheiro mesmo. Quando a gente é dizimista, fiel, o Senhor verdadeiramente, Ele constrange a gente, porque não falta nada. Não falta nada. Uma vez eu lembro de uma história da pastora Raquel. A Shalom ainda era lá naquela casa no São Cristóvão. E eu me peguei pensando nisso. Um dia eu vim assim: Senhor, estou com vontade de comer pão hoje. Eu vinha do fim de dia de trabalho e eu não tinha R$1. Olha a divergência. Eu estou falando financeiro. E eu vinha no carro e disse assim: eu queria parar na padaria, mas eu não tenho R$1 hoje. Que história é essa? Minha gente, eu tenho 1, 2, 3. Como o povo diz, Juliana, não tem o pai do Cris? Tu tem 300 empregos. E como é que tu não tem dinheiro hoje? Eu me questionando, né? E eu disse, mas eu queria comer pão hoje. Mas eu não tenho R$1 na minha bolsa hoje. Essa conta não está fechando, Jesus. Como é que eu trabalho tanto? Aí fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu abri minha geladeira. Gente, minha geladeira tinha tudo.
tudo. Tinha presunto, tinha queijo, tinha massa para tapioca, tinha massa para cuscuz, tinha ovo, tinha carne, tinha filé, tinha tudo. Por que eu queria comer o pão? Não é muito assim, egoísmo. Meu Deus, e eu fiquei, Senhor, é porque eu não preciso desse dinheiro aí para comprar o pão, porque na minha casa tem tudo. Como é que eu digo que eu não tenho dinheiro para comprar um pão e minha geladeira cheia, né? Às vezes nós somos egoístas. A gente diz que não tem isso, não tem aquilo, e a nossa casa tá cheia, farta. E eu aprendi com isso. Eu mesmo, sozinha com meu Deus. Eu digo, meu Deus, eu tô rica e reclamando porque eu não tenho R$1 para comprar um pão. Porque eu queria o pão, mas Deus queria que eu comesse era cuscuz, beiju, filé. Não era, Jessé? Então, a gente precisa saber o que é riqueza. É como o pastor hoje pregou. A gente precisa saber ser grato. Não é aquilo que a gente sente, né, pastor? Não é o que a gente tem, é o que a gente sente que tem. E a gente precisa reconhecer isso todos os dias das nossas vidas. E quando eu entendi o que era ser uma dizimista, irmãos, verdadeiramente, todo mês eu dizimo. E sem saber quais contas que eu tenho, porque tem mês que aperta mesmo. Mas aperta porque eu que não me organizei financeiramente. Porque o que o Senhor faz na minha vida é a riqueza maior do mundo. E é todo dia. Me dá saúde, me dá uma família, né? E a gente precisa ser grato por tudo que o Senhor nos dá. Então eu quero convidar você a verdadeiramente ser um dizimista fiel. Um ofertante na casa do Senhor. Não só. Agora eu quero dizer para vocês das suas ofertas financeiras, mas do trabalho mesmo, da obra do Senhor, de pegar junto. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Pai, eu quero nessa noite, Pai, que o Senhor preencha os corações dos meus irmãos, assim como o Senhor preenche o meu. Pai, uma medida recalcada, sacudida e transbordante, Pai, sobre a vida, sobre a família, sobre o lar, sobre todo o lado profissional, financeiro, Pai, na vida de cada um, Pai, transborda, Pai. Pai, que eles entendam verdadeiramente o sentido, Pai, da Tua palavra, tempo e fora de tempo, Pai. Abençoa, Pai, a cada um. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Glória a Deus, queridos. Fique de pé ainda. Nós já vamos para a Santa Ceia. Aleluia, glória a Deus. Já pode vir já também. Já pegar o seu pão que representa o corpo de Cristo. Já pode vir. Porque nós já vamos orar e ceiar, profetizando que logo logo estaremos ceando com Jesus na sua volta, tomando o quarto cálice. Aleluia. A Santa Ceia representa aliança, comunhão, gratidão e memória. É um hábito que precisamos repetir todos os dias em nossa mesa. É um hábito do céu. Foi a última coisa que Jesus fez com seus discípulos e será a primeira coisa que iremos fazer quando chegar no céu, é ceiar com Ele. Aleluia. Mostra tua graça, fama do amor do Pai, prepara para nós.
Antes de ceiarmos, precisamos refletir, como diz 1 Coríntios, capítulo 11, verso 27, que diz que aquele que come do pão indignamente ou bebe do vinho do seu sangue, sem discernir, sem se arrepender, é a causa de muitos estarem enfermos e alguns até nem estar entre nós. É muito sério esse momento. Nós precisamos querer ser purificados. Nós queremos, Pai, ser um contigo, fazer parte, receber teu corpo, que foi rasgado literalmente com um pão antes da ceia. Por isso, Senhor, queremos receber o teu corpo limpo. Queremos receber, Senhor, com um coração arrependido, aquebrantado. Perdoa, Senhor, por tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Aquela noite em que o Senhor foi traído, Ele pegou o pão, deu graças e partiu, dizendo: este é o meu corpo que será dado entre vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, ele pegou o cálice e disse: esse é o meu sangue, derramado em favor de remissão de pecados, sangue que nos fez livre, que nos tornou livre, justificados. Este é o cálice da nova aliança. Fazer isso em memória de mim. Portanto, declare: eu sou livre. Bem forte. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de recolher os cálices. Queridos, ainda, sente-se por favor. Eu preciso compartilhar com vocês algo. Eu vou ser muito breve. Nós vamos fazer uma oração por você, pela sua casa, antes da gente sair.
Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 1. Nós estamos agora no tema Vav, o mês do homem de Deus. Abra no verso 26. A Bíblia está ali discorrendo que Deus vai criando toda a porção na terra, dia após dia. E no sexto dia, ele fala: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e dos pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou, verso 27. Redá sua atenção, a gente vai ficar por aqui. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. A sua Bíblia está como a minha, tem singular aqui. Deus criou o homem. Você está vendo no singular? Sim ou não? Verso 27. A sua imagem. Imagem de Deus o criou, vírgula, ponto e vírgula, homem e mulher os criou. Você consegue interpretar a gramática um pouco aqui comigo, por favor, me ajude? Você que é bom em línguas. Veja, Deus ele cria o homem. E tem uma revelação muito profunda aqui, porque a gente está com o nosso versículo chave para esse mês, é Salmo 139, verso 14. Ali quando o salmista Davi, talvez ele esteja se vendo num reflexo no rio, ou se vendo num reflexo nos espelhos de bronze, talvez, não tinha espelho ainda. Então talvez fosse assim que ele estava se admirando. E ele estava dando graças a Deus por ele ser uma obra maravilhosa, por ele ser uma obra extraordinária, por ele ser uma obra assombrosa. E ele estava de olhos abertos e não vendo a beleza física de Davi. Talvez nesse período Davi já estava forte. A armadura de Davi já não era mais como a armadura de Saul lá atrás, que antes, quando Saul coloca a sua armadura de homem forte, a palavra diz que Davi ficou como que desequilibrando, porque a armadura era maior que o corpo, então ele era muito fino, muito magro. E eu acredito que pelo passar dos anos, pelo passar das habilidades, ele foi pegando músculos e ficou bonito. E muito possível tenha ficado realmente um homem muito bonito, porque ele era um homem de muitas mulheres. E não somente porque ele era rei, mas era um homem muito sábio. E como eu creio também que como ele tinha a criatividade de louvar e fazer canções a Deus, ele também era um bom homem de cantada, hein? Você está comigo? Então ele estava num momento não fazendo uma contemplação ao seu coração humano e a contemplação ao seu coração de dons e talentos que Deus estava dando. Mas eu consigo ver que Davi estava tendo os olhos abertos espiritualmente, porque ele estava trazendo exatamente a semelhança de Deus nele. Ele estava se vendo como homem de Deus. Sabe, essa convicção no coração de Davi deixa muito fácil para a gente se revelar, porque Deus fala mais na frente que Davi era o homem segundo o coração de Deus. E não foi Davi que escreveu isso, foi o próprio profeta. Os homens de Deus é que falavam isso de Davi. E Deus sonda coração, Deus sonda coração, Deus sonda coração, Deus sonda coração. Eu posso ter a Bíblia mais brilhante da terra, da igreja, mas ele sonda meu coração. Eu posso ser a pregadora de todos os domingos, querido, mas Deus sonda coração. Ele sabe se eu sou verdadeiramente uma mulher de Deus. Ele sabe. Domingo passado, tanto que a reflexão foi: não se titule o santo e nem se titule o condenado. Reflita diante de Deus e peça: Senhor, não me deixe cair em tentação. Sabe, mas eu consigo trazer aqui, Davi parece que ele estava lendo novamente e
Deus me criou à sua imagem e semelhança. E a pergunta que eu faço, você como filho, qual é a semelhança de Deus que tem em você? Ei, Vave, ei, homem de Deus, ei, mulher de Deus, o que você vê no Pai que tem em você? Se a gente for fazer um checklist das características espirituais de Deus, que deveria ter no filho, você, Vave, que deveria ter no Vave, se eu digo Vave é você, amém? Quais são as características que tem em Deus, semelhanças que tem em Deus que deveria estar em você, Vave? É uma boa para pensar, né? E o que não deveria estar em você que não te dá semelhança ao seu pai? É uma boa para pensar, né? Aleluia. E a gente vai continuar essa palavra no próximo domingo, mas eu já quero fazer essa oração que Deus colocou no meu coração. Caminha um pouco para Gênesis capítulo 3, para a gente orar com entendimento. A gente vê aqui o motivo da queda. A serpente era a mais astuta de todos os animais. Verso 1, Gênesis 3:1. Astuta dos animais selvagens que Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum dos frutos da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer da árvore do fruto do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nela, ao contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Ela falou uma verdade. Mas domingo a gente vai explicar um pouco mais sobre isso. Deus sabe que no dia que dele comer, aí ele vem com uma mentira. Ele conta uma verdade para te deixar na conversa da persuasão da serpente, porque ele não pode se apresentar na primícia como lobo. Primeiro ele tem que entrar na tua. Mas no dia que certamente não morrerão, Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos, esse é o motivo da oração, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E tem muita gente nessa terra, ainda na nossa geração, que continua comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. E é por isso que tem tantas inteligências chegando, porque o conhecimento do bem e o conhecimento do mal está sobre o Vave, está sobre o homem. E mais na frente, ainda no capítulo 3, olha isso, verso 6: quando a mulher viu a árvore, parecia agradável. Em algumas Bíblias a tradução fala cobiça, e ela cobiçou. Sim ou não? Alguém tem isso? Agradável ao paladar, era atraente a quem, gente? Aos olhos. Aos olhos. A palavra fala que os olhos é a janela de quem? Da alma. Nós vamos sair daqui hoje, nós vamos orar pelos nossos olhos. No mês de junho inteiro, cuida dos teus olhos, porque o Senhor está querendo tratar, curar, restaurar, renovar, restaurar, lavar, levantar, ressuscitar, despertar a tua alma. Porque os olhos é a janela da alma. E assim diz o Senhor: tu está doente desta forma, tu está inquieto, ansioso desse jeito na tua alma, porque os teus olhos estão de frente para luzes que eu não estou colocando sobre você. Fecha os olhos para isso. Amém. Receba como uma palavra de Deus para você. E fique atento, porque esse mês de junho vai aparecer muitos banquetes para mim e para você. E tenha cuidado, coloque muito diante de Deus quais são os banquetes que você precisa sentar-se. Alguns você estará estrategicamente naquele lugar, mais alto lá tu tocar alguma coisa daquela mesa.
Você só vai ter que estar lá. Eu estou falando por palavra profética, debaixo de revelação do céu para a gente aqui. Talvez seja não sei quantas pessoas está precisando dessa coordenada de Deus para esse mês. Tem mesa que você vai poder estar, mas não pode tocar em nada do que vão servir. E eu estou falando de comida, não somente não. Eu estou falando de papéis e de canetadas. Aleluia. Eu estou falando de contratos. Eu estou falando de negociações. Eu estou falando de amizades. Talvez o Espírito Santo só quer que você vá lá para você ver algo que o Senhor quer te mostrar, para te livrar, ou para te dar uma palavra de sabedoria, porque mais na frente vai ter... Não, mas esse negócio eu não quero fechar. Pois é, mas o Senhor quer que você vá lá para você perceber algo, porque mais na frente Ele quer te dar uma palavra de sabedoria, para você tomar uma decisão lá na frente, sabendo dessa experiência que você viveu agora. Eu não vou voltar a isso, porque quem pegou sabe que é para você. Os olhos dos dois, olha isso, gente. Não vou morar, não vou pregar. Eu estou te dando uma palavra de discernimento. Que o Espírito Santo estava ali sentado, esse Senhor, vamos para a Santa Ceia. Ele não deixa de fazer essa palavra de revelação, porque tem gente que veio aqui só ouvir isso também. Amém? Então eu vou cumprir com o que o Senhor está falando. Aí, ó, e os olhos dele, e além disso, desejável dela e de obter discernimento. Ela, queridos, ela desejou obter discernimento, ou desejou ser parecida com Deus. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. 7. O que aconteceu? Os olhos dos dois se abriram. Para o quê? Para o conhecimento do bem e do mal. Mas fisicamente eles não morreram. A serpente estava certa. Mas agora tu tá bem espertinho, né? Agora tu tá bem sabidinho, né? Agora o homem fica muito ligado e tendencioso para as coisas do bem, como já era, e do mal. Mas existe um plano perfeito, e aqui a gente ora. Abra em Atos capítulo Atos capítulo 9. Existe um plano perfeito. O Pai envia Cristo, envia Jesus. Essa semana eu vi um vídeo que o Rogers estava ouvindo uma reflexão, e eu disse: repete isso. Aí ele estava assistindo assim: amor, bota de novo. Amor, bota de novo. Amor, bota de novo. A gente ficou repetindo a mesma coisa. Agora explica para mim, você falando, que eu estava a fim de memorizar isso. Isso ficou muito forte no meu coração. Enquanto isso, Saulo, capítulo 9, verso 1. Saulo ainda respirava ameaças de morte. Eu vou matar. Ai, que raiva, que ódio que eu tenho disso. Ixi, não fala não, que eu não aguento mais essa história. Tem gente assim, sabe? Aqui o Espírito Santo está dizendo: você acabou de cear, querido. Não saia daqui com isso no seu coração, não. Isso vai te matar. Está repreendido na autoridade do nome de Jesus. Amém? Olha, Saulo respirava ameaças de morte. Contra quem? Os discípulos do Senhor. Meu Deus. Dirigindo, ele foi até o sumo sacerdote, né? Porque ele pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho. Gente, esse caminho é com C maiúsculo ou minúsculo? Aí você acha que esse caminho é quem? O caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Meu Deus, pudesse levá-lo presos para Jerusalém. Ah, Jesus. Olha, ao 3, verso 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz.
vinda do céu, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul. Né? Tá certo? É Saul, 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 Saul. Não, porque eu vi o estudo 10 vezes. É Saul, não é Saulo não. Ô, gente, eu não vou pregar sobre isso não. Nós só vamos orar. Vou já te dizer: Saul, Saul, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O Cleito cantou nessa hora, junto com o Ministério de Louvor da Shalom, quando Jesus respondeu para Saulo: eu sou Jesus. Jessé tocou no teclado, Daniel no sax. Foi um negócio lindo, não foi? Vocês pertencem à família do céu, meus filhos. A quem você persegue, levante-se, entre na cidade. Aí pula já para 17. Então Ananias, não vou te contar o que aconteceu, lê lá em Atos capítulo 9 todo. Ananias foi e entrou na casa, pôs a mão sobre Saulo e disse: irmão Saulo. Meu Deus, o que foi que aconteceu aqui, né? Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois foi comer e recuperou suas forças. Aleluia. Um dado muito interessante é que Saulo, ele era da tribo de Benjamim. E Saul, que perseguia Davi, também era da tribo de Benjamim. E Saulo, ele escuta uma voz em hebraico. Jesus não falou em grego, Jesus falou em hebraico. E quando ele falou em hebraico, ele disse: Saul, Saul, por que me persegues? Isso. Isso. E aí, quando ele fala que ele ouviu em hebraico, né, lá em Atos 6,14, na atualizada, sim. Ele dá esse detalhe revela que Saulo, em hebraico, é Saul. Então, Saul, quem era Saul? Saul era da tribo de Benjamim, que perseguia o rei Davi, parente de Jesus. E aí ele caiu em si, porque ele também era da tribo que estava perseguindo o rei Davi. Quem ouviu, quem tem ouvidos, ouça. Que o Espírito diz às igrejas. Ei, fique de pé. Fique de pé. O Espírito de Deus está dizendo aos filhos aqui: eu vou abrir os teus olhos. Eu não estou te chamando de Saulo, eu não estou te chamando de Paulo, eu não estou te chamando de Saul, eu estou te chamando de meu filho. Abra os seus olhos, porque esse mês eu quero que você veja não o que o homem está te mostrando, não o que você acredita que deve ser, mas você vai começar a ver o que o céu tem para você. Aleluia! E o meu propósito vai se cumprir ainda nesse mês de junho de 2026 na tua vida. E tem milagres, tem coisas extraordinárias que, porque você agora vê como Deus quer que você veja, você vai começar a sentir materializado nessa terra, porque tu, meu filho, é céu na terra, é minha conexão. Abra os olhos, abra os seus olhos. Meu filho, meu filho, meu filho, por que tanta
Por que tanta razão? Por que tanta certeza? Por que tanta convicção? Por que tanto orgulho? Já chega, já chega. Te liberta dessa vaidade dos teus estudos de tantos anos. Assim diz o Senhor: eu só quero o teu coração. É contigo. Abra os teus olhos, coloca a mão nos teus olhos, igreja, coloca. Espírito Santo de Deus, Pai, nessa noite profética de Santa Ceia, nós estamos aqui para declarar: Efatá, Efatá. Abra-te olho espiritual. Tudo aquilo que um dia te cegou, tudo aquilo que um dia te manipulou, tudo aquilo que um dia te oprimiu. Ei, se foi uma igreja, se foi uma liderança espiritual que colocou tanta vergonha diante dos teus olhos, assim diz o Senhor: eu estou te curando agora, eu estou te libertando agora, filho. Abra os teus olhos, seja cheio do Espírito Santo. Pai, desce teu Espírito, desce com teu mover, Espírito Santo, desce com a tua nuvem de glória. Eu vou te curar completamente. Eu preciso fazer essa pergunta. Deus falou muito forte com alguém a partir dessa revelação. Cadê você, irmão? Não precisa vir à frente, faz só assim. Deixa eu ver que eu não tô doida. Levanta a mão se foi contigo essa palavra profética. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito de Deus vai pegar você nesse mês. Vai pegar a gente nesse mês. Olha, e se não foi contigo aqui, com pessoas da sua casa, da sua casa, e se necessário for, o Espírito Santo vai fazer brilhar uma luz muito forte no seu lar e vai destravar, vai destravar. Estenda suas mãos, já vai ser agora. Estenda suas mãos em direção à sua casa. Para onde é que você mora? Estenda suas mãos em direção à sua casa. Tu é Vave agora. Tem gente que está estendendo não, hein? Eu preciso da sua fé, irmão. Pelo menos se inclina para a porta. Isso. Aleluia. E começa agora. Espírito Santo de Deus, vai entrando na minha casa. Fala, vai entrando no meu lar. Se você está querendo que entre na casa de um ente querido, é o pai, é a mãe, é o irmão, é o filho, vai falando, vai apresentando agora essa pessoa. Espírito Santo, vai entrando agora na minha casa. Se é na sua empresa, filho, vai colocando na empresa também. Pai, em nome de Jesus, coloca luz, 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 Senhor. Vai revelando os teus filhos onde tem um Vave de Deus que ainda não enxergou, Senhor, o seu propósito. Vai dando luz aos seus olhos, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Obrigada, doce Espírito, porque nós cremos, Pai, que a obra maravilhosa será completa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Dê uma linda salva de palmas, igreja linda. Aleluia. Enquanto você aplaude, diga aleluia.